Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba. E eu sou Humberto Pinheiro. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. PEC do Banco Central terá calendário de votação definido nos próximos dias. Avança a fiscalização mais rígida de pagamento mínimo por fretes rodoviários. Senador defende escala 4x3 para profissionais da segurança e da saúde. Boa noite. Boa noite. Avançou no Congresso a proposta que cria novas regras para garantir o pagamento do piso mínimo do frete rodoviário. O texto, que tem origem em uma medida provisória, foi aprovado pela comissão mista que analisa a MP. A proposta seguiu para a análise da Câmara dos Deputados. Repórter Marcela Cunha. A proposta torna obrigatório o registro prévio das operações no Código Identificador da Operação de Transporte, o CIOT, com informações sobre carga, trajeto, valor e prazo de pagamento. O sistema deverá bloquear fretes abaixo do piso da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que existe desde 2018, mas é frequentemente descumprido segundo os caminhoneiros. O senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, que presidiu os trabalhos da comissão mista que analisou a MP, afirmou que o texto busca equilibrar a valorização dos caminhoneiros e os custos do setor. Tenho certeza, teremos a partir então da conversão em lei dessa medida provisória, nós teremos um outro momento do transporte do Brasil, com segurança jurídica, com estabilidade financeira, com a satisfação dos transportadores e também das empresas que transportam. O piso será reajustado quando os combustíveis variarem pelo menos 5%. Para o consumidor, o aumento dos preços não é automático, mas as empresas podem ter custos maiores e repassá-los aos produtos. O texto também cria piso salarial de R$ 5.000 para motoristas empregados em viagens longas e mantém a anulação de multas civis e administrativas por manifestações e bloqueios de 2022. O senador Oriovisto Guimarães, do PSDB do Paraná, manifestou preocupação com a proposta de redução da jornada de trabalho da escala 6x1 para 5x2. O parlamentar afirmou que a mudança pode gerar impactos econômicos em setores que operam de forma contínua, como a agropecuária. Oriovisto também argumentou que a medida poderia elevar custos de produção e influenciar os preços de produtos e serviços. O senador defendeu que o tema seja analisado com mais profundidade pelo Senado antes de uma deliberação. Os países do Mercosul que passaram para essa escala fizeram transição em todos eles 8 anos. Nós queremos fazer em 1 mês ou 2. O que é de mais grave nisso tudo é que essa medida vai fazer com que a população mais humilde do nosso país trabalhe mais. Já o senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, anunciou que vai apresentar uma emenda para garantir a escala 4x3 a profissionais da segurança pública e da saúde, como policiais, bombeiros, médicos e enfermeiros. Segundo ele, a medida busca valorizar categorias que exercem atividades essenciais e de alta responsabilidade. Repórter Lana Dias. O senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, anunciou que vai propor a escala 4x3 para profissionais da segurança pública e da saúde, em forma de emenda a uma das propostas de emenda à Constituição que trata da jornada de trabalho no país. Ele explicou que o objetivo é valorizar a atuação de trabalhadores como policiais, bombeiros, médicos e enfermeiros. Eles há muito tempo pedem uma escala que seja mais humana, uma escala que seja mais suportável. Então é o momento, eu entendo, para que a gente possa valorizar as forças de segurança, principalmente valorizar o pessoal da saúde e dar a eles a possibilidade de discussão e chamar a atenção sobre essa escala que é muito pesada hoje em dia para a maior parte dessas categorias. A princípio, a emenda seria apresentada à PEC, já aprovada na Câmara dos Deputados, que diminui a jornada para 40 horas semanais, com 2 dias de descanso. Mas Carlos Viana não descartou a possibilidade de incluir a sugestão na proposta da oposição, que permite acordos para a jornada de trabalho flexível, baseada em horas, limitada a 44 horas semanais. Por falta de entendimento sobre os vetos presidenciais, foi cancelada a sessão do Congresso que estava marcada para hoje. O anúncio foi feito pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. 90 vetos estavam na pauta. Mais detalhes com o repórter Márcio Maturana. Foi cancelada a sessão do Congresso que estava marcada para esta quinta-feira, dia 18, com cerca de 90 vetos presidenciais, com 924 dispositivos e 11 projetos de lei do Congresso Nacional. O cancelamento foi
explicado pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, numa entrevista coletiva. Os líderes partidários da Câmara e do Senado não conseguiram se reunir para tratar especificamente dessa sessão do Congresso que estava marcada com 30 dias de antecedência. E temos um outro problema. Líderes da Câmara e líderes do Senado, do mesmo partido às vezes, estão pedindo para o governo pela manutenção do veto numa liderança e na liderança na outra casa pela derrubada do veto. A pauta deve ser dividida em 3 sessões do Congresso, sendo a primeira em 15 dias, segundo Davi, e vai acontecer após reuniões com os líderes partidários. E a proposta que amplia a autonomia operacional e financeira do Banco Central deve voltar aos debates no Senado. Após a aprovação do texto na Comissão de Constituição e Justiça, senadores passaram a cobrar a análise da matéria em plenário. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que vai definir nos próximos dias o calendário de votação da proposta. Repórter Bruno Lourenço. O autor da PEC, senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, lembrou que a Comissão de Constituição e Justiça votou a proposta em 10 de junho e o governo, que pediu de 1 a 2 semanas para analisar o texto, após 2 anos de reuniões com os senadores, já teve o tempo necessário para os eventuais ajustes. Para que o Banco Central não pare, não entre em total colapso operacional, com prejuízos diretos à fiscalização do Sistema Financeiro Nacional e do PIX, que atende de forma importante a todos os cidadãos brasileiros. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se comprometeu a definir um calendário de votação para a PEC até esta sexta-feira, dia 19. Eu vou conversar com esses atores e vou tomar uma decisão na condição de presidente do Senado para ver qual é a data que eu vou colocar essa PEC para deliberação aqui no plenário. A proposta de emenda à Constituição precisa passar por 2 turnos de votação no plenário, onde terá que receber a aprovação de 49 dos 81 senadores. A senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, alertou para o aumento dos casos de violência contra pessoas idosas no Brasil. Em referência ao Dia Mundial de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa e à campanha Junho Violeta, ela citou dados de órgãos oficiais que apontam crescimento das denúncias de agressões, negligência, abandono e violência patrimonial. A senadora também chamou atenção para casos de violência sexual contra idosos e defendeu o fortalecimento das políticas públicas de proteção, além do endurecimento das penas para agressores e fraudadores, que tem como alvo aposentados e pensionistas. E sabe aonde essas coisas acontecem? Especialmente a violência sexual, nos abrigos, nos lares de acolhimento e dentro de casa, na hora do banho, na hora de trocar a fralda. O idoso muitas vezes não consegue falar, não consegue pedir socorro e sofre essa monstruosidade calado. E especialistas e parlamentares discutiram no Senado um projeto que cria uma política nacional de enfrentamento à violência contra a mulher e transforma em lei medidas de proteção já adotadas no país. O objetivo é garantir a permanência dessas políticas de proteção, mesmo com as mudanças de governo. A reportagem é de Patrícia Oliveira. O Brasil registra uma média de 4 mulheres assassinadas por dia e esse número está aumentando. Só no primeiro trimestre deste ano, os casos de feminicídio cresceram 7,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Um projeto transforma em lei e amplia as ações que já são executadas hoje, para garantir a permanência dessas políticas de proteção, mesmo com as mudanças de governo. Para a gestora pública Mia Costa, apesar dos avanços na legislação, as medidas protetivas têm sido mais uma reação do que um impedimento à violência contra as mulheres. Nós não estamos conseguindo chegar a tempo de impedir que essa violência aconteça. A proposta do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, prevê a integração dos serviços de atendimento, mais acesso ao acompanhamento psicossocial, a capacitação de profissionais e ações de prevenção. É necessário construir uma política de Estado permanente, integrada e estruturada. Entre as medidas previstas estão a expansão das unidades da Casa da Mulher Brasileira, a criação de unidades móveis para atender regiões sem serviço especializado e campanhas permanentes de conscientização. Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e até amanhã.